faz a mala, dá um beijo na mãe e vem com a gente, que essa viagem não tem volta. Seja bem-vindo ao ConexioCast. Então estamos aqui hoje, André Girardi, Guilherme Blazak e eu, para o nosso primeiro encontro, o primeiro ConexioCast. Hoje a ideia é a gente conversar um pouco, se apresentar, entender como que vai ser a ideia do futuro desse projeto aí, que espero que tenha uma grande durabilidade. Sim. Esperamos trazer muitas pessoas de alto gabarito para a gente poder conversar, entender melhor da vida deles, etc. Mas isso a gente vai tratando mais para frente. A ideia é a gente compartilhar o conhecimento que a gente tem e trazer as outras pessoas para compartilharem o conhecimento delas, aqueles que nós não temos. E discorrer também sobre esses que a gente tem em comum, né? Maravilha. Então, deixa eu só me apresentar novamente. Eu sou André Girardi. Eu tenho um Instagram ali, o André Girardi, se você quiser olhar. Também tenho um canal no YouTube que se chama O Mundo do André, atualmente. Eu sou Guilherme Blazak. Você vai me encontrar no Instagram como Gui Blazak, ou como Guilherme Blazak. No YouTube e nas outras redes sociais você pode me encontrar como Hipnoblazak. Né? Eu trabalho como hipnólogo, faço algumas palestras, alguns cursos, alguns materiais aí bem interessantes que eu vou estar podendo apresentar para vocês no decorrer dos próximos podcasts também. Então é isso aí. Eu acho interessante a ideia da gente fazer um podcast para compartilhar o conhecimento, porque muitas pessoas têm vergonha, no caso de aparecerem para outras pessoas. Foi uma barreira que eu tive que enfrentar, né? No caso, eu pensei assim, Nós dois. tem conhecimentos que eu tenho e que eu gostaria de compartilhar com as outras pessoas. Mas o fato de pensar em me expor, né, pela internet, porque qualquer um pode ver, você pensa assim, só que daí eu vou ter que abrir mão do meu lado perfeccionista, né? Então, você tem medo de falhar em público, né? De Sim. falar, errar na hora que vai falar alguma palavra, mas uma coisa que eu aprendi e quero deixar para vocês também é: não tenha medo de errar. O erro faz parte do processo do aprendizado. E entender isso foi muito bom. Porque como que você aprende a caminhar? Errando, você caindo. Então você tenta caminhar, levanta, cai, levanta, cai, levanta. Então o erro faz parte do aprendizado. Isso foi uma coisa que eu também aprendi quando eu estudava pro exército. Comentei isso num vídeo meu até, que quanto mais eu errava as questões, mais eu aprendia, porque o erro eu gravava mais do que o acerto, né? Então os erros te ajudam a chegar ao seu sucesso. Então o seu sucesso é a soma dos seus fracassos. Exatamente. Quando a gente vai fazer alguma coisa, é mais fácil a gente saber o que a gente não quer primeiro do que o que a gente quer no final. Então, primeiro a gente vai entender o ponto que a gente não quer seguir para daí começar a atingir alguns pontos que a gente deseja. Né? Aí tá a questão, errando até acertar. Então a gente vai cair, vai errar, vai passar vergonha, não tem problema. Sim. Faz parte da trajetória. E falando em trajetória, a gente tem algumas metas a atingir aqui, que é atingir o maior número de pessoas possíveis com as mensagens que a gente vai trazer aqui. Sejam elas de aprendizado, sejam elas histórias pessoais e aí por diante. Mas a gente está aqui para curtir a trajetória. Né? A gente não está aqui só por um objetivo. Então a gente está aqui para aproveitar cada dia, cada momento, cada minuto de conversa. E é importante a gente, em todas as metas da nossa vida, em todos os propósitos, em todos os momentos da nossa vida, a gente curtir a trajetória, curtir a caminhada, né? Muitas vezes na vida, essa trajetória, essa caminhada, esse processo vai ser mais empolgante, vai ser mais gostoso do que o próprio resultado final. Então a gente tem que aprender a gostar mais desse processo. Porque a nossa sociedade hoje ela é baseada em amanhã vai ser melhor. Então, quando você começa a estudar, quando você começa lá no primeiro, segundo, terceira série, né? Não, quando você for pro quinto ano, né, agora, quando você for lá pro quinto ano vai ser diferente, vai ser mais legal. Aí você vai, estuda. Você chega lá no nono ano, eles falam, não, agora acabou. Não acabou, tem mais o ensino médio, né? Então, depois do ensino médio vai ser legal, lá vai ser bom também. Lá vai ser o negócio. Aí você vai lá e estuda mais 1, 2, 3 anos no ensino médio, se for normal, né? Se não for o técnico. E aí você fala, putz, agora sim, agora tá ótimo, né? Aí você fala, não, agora você tem faculdade, agora você tem um técnico pra você fazer, agora você tem alguma outra coisa pra você fazer na tua vida. Você fala, que coisa, nunca chega. E você acabou passando aí 12, 13 anos da sua vida e não aproveitou aquele processo. Muitas vezes lá na frente, depois de 15 anos de
de trajetória, às vezes trabalhando 10 anos depois que você deixou a escola, você vai lembrar das coisas que você deixou de aproveitar, né? Momentos com os amigos, momentos de aprendizado, momentos de leitura, são várias coisas que a gente deixa pelo caminho e acaba não aproveitando, por pensar sempre no amanhã, sempre estar na perspectiva do amanhã ser algo melhor, ser algo melhor. A gente tem que ter essa perspectiva, com certeza, mas é mais importante a gente aproveitar o aqui ou agora. Não é à toa que se chama presente. Sim, é verdade. Isso também tem uma frase que eu lembrei, é que o sacrifício ele faz parte da construção da celebração. Então você aproveitar todo o processo. Assim como quando você vai fazer uma viagem de carro, uma viagem para algum lugar. Você tem todo aquele timing de você preparar o lugar que você vai ir, com quem que você vai. Então, tudo tem que fazer parte da jornada, no caso, como construir. A parte de você planejar já tem que ser empolgante por si só. Claro que também a gente tem aqueles programas hoje em dia lá que é viagem secreta, não sei se você já viu, assim, que é uma viagem surpresa. A pessoa paga um pacote assim, daí ela fica sabendo 2 dias antes para onde ela vai. Então ela paga por 1 ano um pacote surpresa, de repente, 2 dias antes de fazer as malas, e fala assim, olha, você vai ir para tal lugar. Eu acho que é uma coisa... Eu não sei se seria muito bacana para mim, porque eu, no caso, gosto de me planejar um pouco mais, né, porque eu vou fazer, até para saber, será que vai ser um lugar muito frio, muito quente? Será que vai ter sol? Será que vai estar nublado? Que eu já quero olhar até as questões meteorológicas para aproveitar o máximo do ambiente, né? E com quem vai também, porque de repente tem uma pessoa que gosta mais de um rolê mais natural, trilha, coisa, cachoeira, e tem outra pessoa assim que vai gostar de um rolê mais cidade, shopping, esse tipo de coisa. A gente sempre faz uma programação, a gente gosta de organizar as coisas. Talvez seja um problema nas nossas vidas, a gente não deixar as coisas fluírem tão naturalmente, né? A gente não ser tão livre, não deixar que as coisas simplesmente aconteçam e aproveitar elas. Mas é difícil soltar as rédeas da vida e simplesmente deixar que as coisas aconteçam. Sim, sim. É que a gente gosta de estar no controle até por questão de segurança, né? A gente busca estar seguro pelo fato da nossa criança interior querer ter essa segurança. Nós precisamos saber, eu no caso, né, tenho isso, talvez você que está ouvindo não tenha, mas eu preciso saber em qual ambiente eu estou inserido. Quais são as pessoas que estarão lá? Ter uma mínima noção para eu me sentir seguro, né? Porque tudo que fere a minha criança interior, que me fere a minha segurança, né? Isso atrapalha a minha liberdade também. Porque imagina que você vai num lugar que você não conhece ninguém. Eu gosto de sempre ir nos lugares assim, com algum conhecido, algum amigo, para você se soltar mais. O que as pessoas fazem hoje em dia quando chegam num lugares assim que não conhecem ninguém? Primeira coisa, chegou, olhou, não conhece ninguém, o celular. Então o celular ele é um escudo para a pessoa, né? A pessoa primeira coisa é puxa o celular. Isso, puxa o celular aqui, então aqui eu tô imerso, aqui ninguém vai mexer comigo, eu não tenho que dar satisfação para ninguém. Ele já é parte do nosso corpo, né? Então a primeira coisa automática é puxa o celular do bolso, estou seguro. Até muitas vezes quando você tá caminhando, você vê alguém lá do outro lado da rua que você não quer conversar com a pessoa, você fala, putz, eu não quero trocar ideia com ele. Você baixa a cabeça, faz de conta às vezes que tá mexendo alguma coisa no celular e acelera o passo. Cara, a gente vê muito disso na rua. E quem nunca também fez isso com vendedor, né? Você tá vendo que tem um vendedor lá, alguma pessoa abordando os outros na rua, você puxa o celular, vou fingir que tô numa ligação aqui e tal. Só pra não ter que falar com a pessoa, né? É um mecanismo de segurança. Você comentou esse negócio de questão de manter o controle, mínimo controle nos locais que você vai, etc. Sim. Eu não sei, talvez isso seja uma coisa minha, mas eu acho que a maioria dos homens tem esse senso de proteção, de autopreservação, de defesa de si e dos que rodeiam, né? Vocês que estão aí também nos ouvindo, vocês chegam num local, vocês observam, você olha por cima assim para você ver, existe alguma ameaça em potencial? Qual que seria a saída mais próxima? Tem saída de incêndio? Tem extintor? Como que tá a coisa aqui? Banheiro, mesa? Vocês pegam esse contexto geral do ambiente para dar uma observada também antes de ficar mais tranquilo e aproveitar o momento? Eu também sou assim. Então, ambientes, por exemplo, que eu entro e você sabe que a única saída é aquela porta de entrada também, eu já fico meio assim, né? Falando em ambientes, no caso, públicos, onde tem uma grande concentração de pessoas, né? Então, assim, eu sempre procuro observar onde é que são as saídas de emergência.
onde é que tem as luzes, onde é que tem o extintor, que nem você falou. Até a questão da altura do teto, às vezes, porque parece que quanto mais gente assim, né, e o teto é meio pequeno assim, não é tão alto, fica muito abafado. Certa claustrofobia. Isso, eu quando eu era criança, eu odiava ir em lugares assim que tinha muitas pessoas. Poderia ser até na rua. A gente morava lá em Aparecida do Norte e às vezes tinha aqueles eventos, por exemplo, o dia da Nossa Senhora Aparecida, que também é junto com o Dia das Crianças, dia 12 de outubro, que tinham eventos assim na cidade, tinham feiras e coisas. Sim. Então, era as ruas lotadas de pessoas. Ia caminhar lá no meio, eu já falava, mãe, eu não tô me sentindo bem aqui num monte de gente, parece que me falta ar, eu quero espaço, eu quero ar e tal. Daí agora, como adulto, aprendi a identificar um pouco disso, né, também, que era por causa da segurança, não me sentia talvez seguro como criança, isso feria a minha criança interior, porque eu era uma criança. Agora, como adulto, a gente sabe que consegue prover mais a própria segurança, né, então fica mais tranquilo nesse caso. Mas sempre alerta. Sempre alerta também. Até porque não é só a nossa segurança também que está em risco, né? Quando a gente olha esses pontos e observa, a gente pensa no próximo também. Sim. Por exemplo, chega num ambiente lá, um teatro, um cinema. A única saída é a entrada? Pô, não tem como, né? Se acontecer alguma coisa, pegar fogo no projetor, pega fogo no teto, pegar não sei o que, alguma coisa, tem que ter saída de emergência. Então não sou só eu que vou me direcionar para aquele lado, eu tenho que saber orientar as pessoas. Olha, aconteceu alguma coisa, vão para lá sem afobação e tal. Porque nesses momentos. Então, quando você chega no ambiente, a primeira coisa que você tem que fazer é analisar isso, porque você está calmo, tranquilo e ainda está seguro. Porque no momento que acontecer um pânico, pode ser que isso nunca aconteça. Deus ajude que nunca aconteça de você passar por uma situação assim, né? Mas no momento do pânico, se acontecer alguma coisa, a gente tende a raciocinar pior, né? Do que calmo, tranquilo. Com toda certeza. Você não vai conseguir analisar assim... Ah, tá pegando fogo ali no teto. O que eu vou fazer? Onde é que são as saídas de emergência? Onde que tem extintor? E tá todo mundo correndo, gritando e tal. Na hora que acontecer um desastre, se você tiver que passar por essa situação, você não vai conseguir raciocinar da mesma forma quando você tá calmo. O teu estado de alerta, né? No caso, estimula a adrenalina. O que acontece? O sangue ele vai para justamente para as extremidades do corpo, já que é para correr, lutar, fugir, né? Exatamente. Então, nesses momentos o córtex pré-frontal acaba ficando um pouco inibido e a amígdala assume as funções principais, né, que vai, no caso, derramar cortisol, vai subir a adrenalina, teu batimento cardíaco vai ficar mais rápido, teu pulmão vai inflar mais, o sangue vai ir para as extremidades, e uma das coisas principais que acontece é a visão de túnel. Então você acaba perdendo um pouco da noção das coisas que tem ao teu redor. Por isso que é importante a gente ter essa noção espacial, essa noção de ambiente antes de acontecer qualquer coisa. No momento que você está bem calmo, tranquilo, que você consegue processar as informações, que teu córtex pré-frontal está em plena atividade. Que nem você falou da questão do pulmão. Nesse momento ali do pânico, do estresse, até pela ansiedade também, o que é a primeira coisa que as pessoas falam para quem tá ansioso, que tá ofegante, né? Calma, respira. Porque a pessoa que fica com a respiração mais ofegante, mais acelerada, tende a oxigenar menos o cérebro, né? Então respira devagar, com calma, para você fazer a oxigenação correta do cérebro, para daí você pensar direito, né? Que sabe aquelas situações de, tipo, e fica extremamente nervoso no trânsito, 5, 10 segundos, Sim. A pessoa faz uma cagada, né? Então respira, conta até 10, por quê? Para dar tempo de oxigenar o cérebro, você vai rever os conceitos, você vai pensar numa alternativa, alguma outra solução, não vai falar um xingamento da boca para fora na hora da tensão, porque não é só você, outra pessoa, outra parte também fica nervoso e acabam se trocando ofensa e dá ruim, né? Sim. Então respira, fica calmo, conta até 10, por quê? Porque aí assim você vai raciocinar direito, você vai pensar numa solução. Então, por que voltando à questão do ambiente, segurança, você fazer isso? Porque daí, se você precisar em uma atitude que aconteça isso, pegou fogo, alguma coisa, uma pessoa passou mal, precisa tirá-la com urgência do ambiente, você sabe onde é a saída de emergência. Então, você já fez aquele caminho no seu cérebro do que você vai percorrer. Sim. Não vai ser uma coisa nova, aleatória, não vai ser... Meu Deus, o que eu faço agora? Você já tinha pensado isso. Então se acontecer alguma coisa, para onde eu me direciono? Se a entrada foi fechada, eu tenho que sair pela saída de emergência, onde ela é? Se pegou fogo aqui num lugar, né, um princípio de incêndio, onde está o extintor? Para eu pegar ele e ir lá apagar.
Não é ser catastrofista não, pessoal, é só questão de proteção mesmo. É autopreservação, é o nome disso. Aproveitando o gancho que você falou da questão da respiração, tem uma dica bem interessante para passar para vocês. É uma técnica que eu aprendi com o meu professor de psicologia e hipnose, o Alberto Telisola, chama de técnica 478, que basicamente para qualquer momento de estresse, ansiedade, você consegue estar utilizando ela e funciona maravilhosamente bem. Parece até mágica de tão simples e de tanto que ela funciona. Então, basicamente, você vai tomar consciência espacial, você vai observar os itens à sua volta, vai listar 4 ou 5 deles, listar como? Por exemplo, aqui eu estou vendo uma poltrona de cor bege. Eu estou vendo uma luminária com o tripé preto. Né? Então eu listo os objetos e a partir da listagem desses 4 ou 5 objetos aí, eu vou fazer um exercício de respiração, onde eu vou puxar a respiração por 4 segundos, eu vou prender a respiração por 7 segundos, então eu puxo a respiração, prendo, mantenho e vou soltando bem devagar por 8 segundos. Faço esse processo 3 ou 4 vezes. Então eu puxo. E vou repetir esse processo. Você vai perceber o quanto isso vai aliviar o estresse, a ansiedade, o quanto você vai se acalmar, o quanto você vai se sentir bem. É um exercício bom antes de você dormir. Então, tem vários momentos do dia que você pode estar utilizando um exercício simples de respiração que você pode fazer sem gerar nenhum tipo de olhares. Então você pode estar na rua, você pode estar no trabalho, você pode estar numa sala de espera, você pode estar até conversando com o seu amigo que às vezes fala umas besteiras pra gente, e você simplesmente fecha o olhinho, dá aquela respirada, tranca um pouquinho a respiração e solta devagar. É aquela premissa do Cebolinha. Calma, lespila. Né? Porque quando você fica agitado assim, a primeira coisa é hiperventilação, né? E se você não está agitado, tipo, agora aqui, se a gente começar a hiperventilar, né? Respirar muito rápido, o coração aumenta os batimentos, né? Então, você fazer essa, digamos assim, uma hipoventilação, diminui, né, o batimento cardíaco, você vai ficar calmo, porque você pode não estar calmo. Mas você vai induzir o seu corpo a ficar. Isso, porque o teu corpo, ele não sabe, digamos assim, o que é real ou não, né? Exato. O teu cérebro, ele não sabe o que é real ou não. Então, se você pensar, eu sou uma pessoa confiante, como uma pessoa confiante agiria, e você agir assim, teu cérebro não vai olhar pra você assim e vai falar assim, ei, cara, você não é confiante, você não é assim. Mesma coisa na hora que você começar a hiperventilar, o teu cérebro vai mandar impulso pro teu coração bater mais rápido. Ele não sabe se é uma situação realmente de estresse ou não, que você tem que lutar ou fugir. Né? Então, o nosso corpo é extraordinário. E isso eu acho muito bacana. Basicamente, o que o cérebro, a mente visualiza, o corpo reproduz. Não tem muito segredo. Né? Até tem uma pergunta. Se você pegar agora uma faca aqui e está descascando um legume, você corta a ponta do seu dedo, onde que você sente a dor? Você aí de casa sabe dizer onde que você vai sentir a dor? Vamos fazer aqui o teste para ver agora. Eu pego uma faca e vou cortar a ponta do dedo. Cortei. Não cortou, né? Claro. Mas aonde você sente a dor se você fizer a mesma coisa? A dor vai estar na ponta do dedo? Não, A né? maioria tende a responder que você vai sentir a dor na ponta do dedo. Na verdade, a dor ela tá no cérebro, né? A dor fica no cérebro da gente, né? O que vem a ser a dor? A dor é um instinto de defesa, um instinto de autopreservação. Por que você, quando corta, você sente a dor e você tende a tirar a mão? Ou, por exemplo, quando você vai encostar em alguma coisa quente, você encosta e você puxa extremamente rápido. Porque o impulso que está machucando o seu dedo, a inervação que tem ali, a terminação nervosa transmite para o seu braço, sobe para o seu cérebro compreende aquela situação e devolve. Você não pensa para você tirar o dedo, você só reage. O teu cérebro sabe que aquilo lá tem que reagir. É chamado de arco reflexo, né? Arco reflexo, muito bom. É isso aí. Por isso que tem coisas que doem muito e acabam sendo muito piores do que cortar um dedo, por exemplo.
que são as dores psicológicas, né? Por exemplo, quando você perde um ente querido, a dor da perda, a dor da morte, ou quando você termina um relacionamento, ou quando acontece alguma coisa, você não sabe aonde dói, você só sabe que dói. Então, por isso que ela é tão complexa, tão pesada para você lidar. Uhum. Porque você não tem como falar, não, tá aqui, você não consegue visualizar aquilo, segurar, acalentar aquilo para a dor diminuir. Ela simplesmente emana e dói. Exato. Inclusive aquelas pessoas, por exemplo, que sofrem perdas de membros, né? Amputações, mesmo que ele não tenha mais o braço, ele sente uma dor chamada de dor fantasma, né? Dor do membro fantasma. Ele não tem mais o braço, mas ele ainda sente a dor. O nosso cérebro é muito instigante nesse ponto, é curioso. Neuroplasticidade é o nome disso. Isso também é questão do movimento, Você colocou a mão lá no fogão, né? Fogão a lenha lá, tava com a chapa quente, você encostou a mão, fez um movimento, foi em milissegundos que teu cérebro viu que isso feria a tua segurança, a tua integridade física, e ele já, primeiro estímulo é encolher, né? Eu acho engraçado isso, porque normalmente a primeira coisa que a gente faz é se encolher. Se tá com frio, você se encolhe. Se você se assusta, você se encolhe. Se você se machuca, você encolhe, né? Sempre é um movimento de contração, né? Eu acho que é o estímulo mais rápido que deve ter, é contrair. Provavelmente. Né? E aí tem a questão de quando você sente o medo, você se assusta e você encolhe, você primeiro, né, faz o movimento de tartaruga e proteção dos órgãos vitais. Então você protege as veias, os pontos vitais aqui do pescoço e também protege seus órgãos vitais. Então normalmente você vai... Ah, tem isso também. Protege aqui o que é mais importante, né? Exato, você pode viver sem um braço, não sem um coração. Isso é. E em situação, por exemplo, que você falou que a gente se encolhe, numa situação de medo, por exemplo, de um animal que você encontra na rua, eu já ouvi falar que o bom é você ocupar espaço, parecer grande, parecer maior, para então afastar o animal que está causando esse perigo, né? Certo. Você acha que isso é válido? Por exemplo, você está caminhando na rua e quem nunca passou por essa situação? Você está caminhando ali na rua do lado do portão, distraído, o cachorro vem no teu ouvido assim pelo portão e dá aquele latido, você dá aquela encolhida, quase se joga na frente do carro, que nem o pessoal os NPC do GTA San Andreas, em vez de se jogar para calçada, se jogava na frente do carro. Então você dá aquela encolhida, mas só que se o animal estivesse solto, a primeira reação é você identificou ele latiu, você viu ele, se assustou, se encolheu, daí deveria ocupar espaço para parecer confiante e então afastar o animal, ou certo seria ficar encolhido, imóvel, deixar ele vir, te cheirar? O que você acha que é? Aí é relativo, porque você pega um instinto muito primitivo, né? Vamos pensar quando a gente é criança, que a gente tá lá na escolinha, né? Criancinha. Quando você quer intimidar o coleguinha na hora do jogo de futebol, em alguma outra coisa ali que é coisa que acontece de criança. O que você faz? Primeira coisa? Estufa o peito. Você ocupa espaço, você passa assim, né? É primitivo isso. Todo animal ele vai oriçar, ele vai parecer maior, ele vai tentar crescer, vai ocupar mais espaço. Então, eu acho que a questão de ocupar mais espaço sempre vai ser melhor. O cachorro também, ele vai estar no instinto de autopreservação. Então, ele vai latir, ele vai arrepiar o pelo e vai ocupar espaço. Raramente ele vai primeiro atacar. É muito difícil você receber o ataque diretamente. Desde uma cobra, todo animal, primeiro ele gera um instinto de afugentar para depois atacar. A não ser que é um predador e você vai ser a presa dele. Aí já é outra história. Mas sempre o primeiro ponto é você afugentar, evitar o conflito. Então, o ocupar espaço tende a ser mais lógico no meu ponto de vista. Uhum. E isso é curioso também porque normalmente se você, por exemplo, vê uma aranha, a primeira coisa que você pensa é na pior situação possível, né? De você, eita, ela vai pular em mim, vai me picar, tem veneno, vou morrer. Não é sendo catastrófico, né? Mas é pensar na pior solução, né? Na pior hipótese do que pode acontecer. Então a nossa tendência é ir lá e matar, obviamente. Mas esses animais, uma vez um primo meu, ele estudou biologia, ele pegou e criou uma aranha.
essas aranhas caranguejeiras mesmo, assim. Hum. E ele falou, olha, André, tenho aqui, ela faz 2 semanas, quer ver? Eu fui lá dar uma olhada e ele pegou ela na mão e falou, quer pegar na mão? E eu tinha medo de aranha, eu tinha medo de cobra e de aranha. Você não sabe o que esperar daquele animal, né? Sim. Sorrateiro. Uma cobra e uma aranha, se você nunca viu, você tá com muita sorte. A cobra, ela é imperceptível, não faz ruído nenhum para se aproximar de você. A aranha é a mesma coisa. Quando você vê, ela tá ali. Então, não é um animal grande que faz barulho que você percebe já tá vindo, né? Quando você vê, tá ali, você se assusta. Então, esse medo que eu tinha de aranha, de ser picado uma hora ou outra, tava na mão dele, ele colocou na minha assim. Quando ela foi subindo na minha mão assim devagar, eu morrendo de medo, né? Mas eu pensei assim, bom, ela não vai picar eu porque ela não picou ele. E ela foi subindo assim devagarinho, aquelas patinhas assim, né? As 8 patinhas assim, parece que eu sentia um momento que foi, parece que gravado na memória, que é quando está aquela situação meio que de estresse assim, parece que você grava mais coisas, tipo uma situação de uma batida do carro, quando vai bater o carro, parece que a memória grava mais frames por segundo, Com como se fosse. certeza. Então eu fui sentindo, tava muito sensível naquele momento, a aranha foi subindo assim na minha mão, ocupando, e veio aqui. Daí ela de repente subiu rápido aqui pro braço, a minha alma saiu do corpo e voltou. Eu falei, tira, ele pegou e tirou a aranha assim. Então ali eu perdi um pouco do medo, porque eu coloquei e eu vi que aquele animal ele não me atacou porque eu não feri a integridade física dele. Uma mesma coisa acontece com a abelha, por exemplo. Se você pegar a abelha e pegar no dedo assim, por exemplo, dificilmente ela vai te ferroar. Agora, se você apertar ela, esmagar, esse tipo de coisa, que daí ela se sente ferida, daí então ela vai te ferroar. E vai se suicidar, né? Porque quando ela ferrou, ela se matou. Tem esse ponto aí. É o puro instinto de sobrevivência, né? A gente tem medo do desconhecido, Sim. né? A gente tem aquele conhecimento prévio de que cobra é peçonhenta, aranha é peçonhento, né? Venenoso. Não sou biólogo, não sei a distinção exata do peçonha e veneno desses animais aí. Mas a questão que você falou de a partir daquele momento você perdeu um pouco do medo. Você dessensibilizou aquele problema, aquela rede neural que dizia para você que aquilo era extremamente perigoso, que de todas as formas possíveis aquilo ia te matar. Uhum. Né? Então você gerou uma nova ligação neural que disse para você que não, tá tudo bem você ver o bicho, até às vezes tocar no bicho dependendo do ambiente ou da segurança que você tem, porque se você não ferir a integridade dela, ela não vai se sentir ameaçada e vai te atacar. Tem esse ponto aí. Por isso que é importante a gente sempre estar batendo de frente com os nossos medos. Né? A gente não deixar se aprisionar pelos medos. Né? Sempre estar disposto a enfrentar os medos. Por mais que ele seja difícil, seja pesado, seja complexo, mas um pouquinho que você consiga fazer por dia, no decorrer de 1 ano, 2 anos, você vai ter uma evolução absurda. Né? É bem importante esse tipo de situação na nossa vida. O medo ele é um instinto de segurança para nós, né? Preservarmos a nossa integridade. Então, ter medo é totalmente saudável. O que você não pode é deixar o medo deixar você sem fazer nada. Se você não viver por causa de medo, você não faz nada, não enfrenta desafios. Tem uma frase muito boa, né? Que navio em porto fica bem seguro, só que os navios não foram feitos para ficarem somente no porto, né? Exato. Eles foram feitos para navegarem, para enfrentarem as tempestades. Nós também temos que enfrentar os nossos medos, resolver as dores. Até porque mar calmo não faz bom marinheiro. Exato. Então, a oportunidade de ser corajoso é justamente enfrentar o medo, não é a ausência de medo, não vou ver qualquer aranha, vou lá e vou pegar na mão. Vou ver uma cobra ali, não sei nem identificar qual cobra, mas vou lá e vou pegar na mão para enfrentar o medo. Também não é assim. É numa situação oportuna, né, que você vai enfrentar. Isso é ser corajoso. A ausência de medo, ela é fatal. É loucura. Se você não tiver medo de altura, não tiver medo de animais peçonhentos como esse, não tiver medo de cachorro, pode ser que uma hora você cometa um deslize, né? E daí você fere a sua integridade. Daí você acaba passando pelas dores reais daquilo. Porque primeiro o medo, ele é a dor na imaginação, né? Sofremos mais na nossa imaginação do que na realidade. Mas só que se você não tiver o medo, você for totalmente
Destemido? Isso. Me fugiu o nome da palavra, que é o sem medo, que tem uma... Temerário. Tem uma palavra lá que a pessoa ela tem a condição de não sentir dor física e também tem uma condição que é de não ter medo, né? Então essa ausência de medo pode ser fatal. Assim como a ausência de dor também, aquela pessoa que não sente dor. Tem casos de pessoas que, tipo, se ferem, pisa num prego, por exemplo, fica sangrando eternamente, Sim, tá caminhando, não percebe. Pode morrer de hemorragia, por quê? Porque ela não sentiu aquilo, né? O corpo dela exatamente. não avisou que ela estava ferida, feriu a integridade, E deu o, ruim. e o medo é importante para nossa sobrevivência, porque... Por que você trabalha? Porque você tem medo de ficar com fome, ficar com frio, medo de não ter condição de comprar um remédio quando você ficar doente. Basicamente, a gente faz as coisas porque tem um medo, ou então uma condição ali. Né? Eu sempre falo que o medo é o pai do respeito, porque primeiro a gente teme uma circunstância, ou teme uma retaliação, ou teme a falta de algo. Então a gente vai buscar aquele recurso, a gente vai buscar ou respeitar uma lei, respeitar uma legislação e aí por diante, para não precisar enfrentar o medo ou então passar por aquela coisa que a gente teme, teoricamente. Sim. E que nem você comentou também do porquê trabalhar. Muitas pessoas trabalham por esse medo e acabam, às vezes, ficando uma vida toda trabalhando em algo que não gostam, né? A última vez que eu vi o estudo era em 2013, 75% das pessoas não trabalhavam com aquilo que gostavam, né? Então, às vezes a pessoa, por medo de passar por uma outra situação mais difícil do que a que ela está vivendo, ela não altera a vida dela. Então, alguns chamam de viver na Matrix, né? Nós fomos projetados para passar 11 anos na escola, estudando, porque na maioria dos casos nós escutamos dos nossos pais assim: estude para ser alguém. Estude para você poder ser engenheiro, médico, advogado, para você ser uma profissão, como se nós não fôssemos já desde o princípio que nós viemos aqui, porque já somos. É intrínseco nosso, é nossa essência, a gente é. A gente não precisa tornar-se alguma coisa para daí ser. Então é instalado em nós ainda quando criança, estude, trabalhe para ser alguém. Então já é instalado o que? Um estímulo de medo. Eu preciso ser alguém, eu preciso me tornar, preciso me formar, preciso trabalhar para poder ser alguém. E eu acho que isso é muito ruim, então muitas pessoas acabam vivendo nessa matrix, não enfrentam seus medos de repente de trocar de profissão, passam uma vida toda trabalhando com aquilo que não gostam. Por quê? Porque elas têm medo de passar mais dificuldade. Mas às vezes o fato de você enfrentar isso faria você melhorar de vida. Porque se você está se sentindo não preenchido, está se sentindo vazio agora na profissão que você ocupa e não fizer nada para mudar isso, daqui 5 ou 10 anos você vai estar sentindo a mesma coisa. Ou até pior. Exato. Então, você vai olhar para trás depois desse ano, vai olhar e pensar assim: poxa, eu nem testei nada, nem tentei alguma coisa diferente. Tô aqui ainda. Antes eu era mais jovem, tinha menos sabedoria e coisa, mas eu perdi a coisa que é única que não volta para mim, que é o tempo, né? Então, o não ter enfrentado o medo, a situação adversa ou querer passar por aquela ausência de estímulo ruim, fez você ficar nessa zona de conforto, porque é normal, o nosso cérebro é preguiçoso, quer economizar energia, mas você vai viver uma vida que depois você vai olhar para trás e normalmente tende a se arrepender. Por quê? Porque você viu, poxa, se eu tivesse pelo menos tentado, eu saberia a resposta, poderia ter fracassado. Quando eu chegar lá se eu chegar nos meus 80 anos, eu quero olhar para trás e não falar assim: nossa, eu tive várias ideias, mas ainda bem que eu nunca falhei, nunca fracassei, porque eu nunca tentei nenhuma também. Nunca passei É, vergonha, nunca errei, nunca enfrentei meus medos. Então, o meu medo é de chegar na velhice com arrependimento de nunca ter tentado nada novo. Porque eu prefiro tentar fazer as coisas, errar, fracassar, passar vergonha, falhar, não tem problema nenhum. Mas pelo menos dizer: bom, eu tentei, a minha parte eu fiz. O que estava ao meu alcance, que eu podia fazer, eu fiz. Ah, eu não tinha as melhores condições para fazer aquilo que eu gostaria. Fiz o melhor que eu pude com as condições que eu tinha, né? Porque se perfeito. você esperar
as condições ideais para fazer as coisas, pode ser que você nunca faça nada, porque nós nunca nos sentimos prontos. Eu nunca me senti pronto, assim, eu sempre fui um anônimo, assim, sempre gostei da minha privacidade. Mas a partir de agora, eu quero ser uma figura pública. Eu não me senti pronto num instante, assim, não foi um instalar, foi um preparo. Foi ir quebrando a barreira de falar com a câmera, gravar um story, gravar um vídeo, postar o vídeo, pra daí ir enfrentando isso. Inclusive pra gente estar aqui. Exato. Enfrentamos várias dificuldades. Foram alguns meses de conversa, programação, organização. E hoje a gente chegou aqui, organizou câmera, microfone e tudo mais. E a gente está aqui fazendo, enfrentando alguns medos também, alguns Exato. bloqueios, algumas coisas nossas. Mas estamos aqui, começando algo, construindo algo. Espero que possa agregar muito na vida de muita gente, porque hoje somos só eu e o André aqui conversando. Mas em breve teremos muitos convidados de muito valor, com muito conteúdo, com muita sabedoria, com muito conhecimento para poder passar para todo mundo. Aproveitando esse gancho, então, deixa o like se você está curtindo, e se você não está curtindo também, deixa o like para que isso seja mandado para outras pessoas que podem então gostar do conteúdo. Porque se nós não enfrentássemos esse medo aqui de falar, de gravar ali, de comunicar, de expressar nossas ideias, às vezes algumas pessoas vão assistir isso aí e vai falar assim: "Ah, isso é mais do mesmo, eu já sabia disso". Ótimo, perfeito. Pode ser que você já esteja no mesmo nível que o nosso ou acima. Então você deixa o like para que isso vá para pessoas que não estão no mesmo nível, que estão abaixo, que ainda precisam aprender, que precisam dessa base. Porque se nós não enfrentássemos isso aqui e não expressássemos as nossas ideias, nós também não inspiraríamos e motivaríamos outras pessoas a também produzirem conteúdo, a levar o seu conhecimento adiante. Porque isso aqui não é para a gente se aparecer, não é para mostrar a nossa imagem. Provavelmente, se você que vai assistir vai fazer igual eu coloco um podcast enquanto eu vou fazendo uma outra tarefa, alguma outra coisa. Me ocupar com limpar a casa, por exemplo. Vou lavar a louça, coloco podcast. Otimizar o tempo. Isso. Então eu não fico efetivamente só assistindo, olhando ali quem está falando. Mas eu ouço para aprender mais, porque eu aproveito esse meu tempo, que nem você falou, otimizar o tempo. Ou às vezes eu tenho aquele ócio, vou na academia, vou fazer exercício, vou fazer um alongamento, fazer uma caminhada, uma corrida, andar de bicicleta. Eu coloco para ouvir, porque eu não preciso estar assistindo, mas eu estar ouvindo já me agrega, né, valor. Então, você tem que escutar e filtrar. Tudo que for bom e que você acha que é útil para sua vida, você carrega consigo. Se não for bom, você descarta. Você tem que saber fazer isso. Algumas pessoas fazem muito de endeusar pessoas. Aquele é o meu ídolo, aquele é o meu político de estimação. Então tudo que ele falar tá falado e tá tudo certo. Não, você tem que questionar. Tudo que os outros falarem para você, você questiona. Tudo que nós conversarmos aqui, você questiona. Quem nós trazermos aqui também, você questiona. Você não precisa absorver tudo. Porque tá na internet é verdade. Não, você tem que questionar as coisas. E a pessoa que você tem que mais se questionar é a si mesmo. Para descobrir quem você é, o que você gosta e o que você quer fazer. Autoconhecimento é tudo. Se você não souber o que você gosta, como é que você vai entregar mais para os outros, por exemplo? Por exemplo, eu vi que eu gostava disso, de comunicar, de expressar, de falar sobre coisas que eu aprendi, de compartilhar o conhecimento, experiências, aprendizados, porque como que eu aprendi? Através de outras pessoas. Eu não nasci aqui, fiz 20 anos e todo o conhecimento veio a mim, a sabedoria simplesmente brotou na minha mente. Não, eu fui aprendendo através de outras pessoas que escreveram livros, que gravaram podcast, gravaram vídeos, filmes, palestras, esse tipo de coisa. Então outras pessoas enfrentaram também essa barreira, esse medo, esse bloqueio, superar a falha, o fracasso, o falar errado, a vergonha, para trazer o conhecimento para nós. Até os livros, né? Os livros, conforme vão saindo as edições, eles vão corrigindo os erros gramaticais. Os livros também saem com alguns erros. Então, nós não somos perfeitos. Você não tem que buscar essa perfeição, querer ser perfeccionista para começar a fazer alguma coisa. Dificilmente você vai começar se você esperar ficar perfeito. Comece agora com o que você tem. Porque daí assim você vai melhorando. Se você esperar ficar completamente pronto, não vai ter esse processo de melhora. E não vai ficar pronto. Você nunca vai se sentir pronto. Inclusive, se você ouviu alguma coisa que você não concorda, que você acha que é besteira, que você
tem uma informação diferente, que você tem uma fonte diferente de informação que acaba refutando algumas coisas que a gente expôs aqui, por gentileza, deixa nos comentários. Isso vai ser de extrema importância pra gente, porque a gente não está aqui para dizer para vocês como as coisas são. Nós estamos aqui para aprender. Nós estamos aqui comentando sobre coisas que nós ouvimos, que aprendemos, que lemos. Então, a gente está sempre buscando mais conhecimento, mais informação, e toda informação que a gente puder absorver com vocês será muito bem-vinda, será muito bem aproveitada. A gente fica muito feliz com a colaboração de vocês. Isso aqui a gente vai compartilhar, é uma porta de entrada. Você decide se quer passar ou não. Então o que você escuta aqui, o que nós comentamos, o que nós ouviremos dos próximos convidados, às vezes a gente estava totalmente vendado sobre aquilo, né? Não tinha ideia de que aquilo poderia existir, não sabia nada sobre. Então o fato daqui ser comentado você criou aquilo na sua mente, você não tinha ideia de que aquilo existia, né? É um processo de desvendar você. Somos ignorantes em muitas coisas do mundo. Exato. Né? Mas o intuito de estar aqui é não ser ignorante. É poder ouvir, poder aproveitar aquilo, poder absorver aquilo e poder aprender. Então, deixar essa ignorância de lado, sendo aberto a novas experiências, a novos aprendizados. Exato. O conhecimento está disperso na sociedade. Nós não somos os detentores das verdades imutáveis, né? Viemos aqui para comentar, para transmitir, para aprender também, porque isso aqui vai gerar um enorme aprendizado para nós. Exato. É isso aí, pessoal. E se algo aqui te ofende... Vamos... Esse é o nosso lema, né? Se algo aqui te ofende, culpe seus pais por terem criado um bunda mole. É uma brincadeira, pessoal. Não levem isso a sério, não levem isso pro coração necessariamente. Mas também, se quiser levar pro coração, aí o problema é seu. Exato. Aqui a vida é nossa, o podcast é nosso, a gente vai gravar, vai compartilhar. Não são nossas ideias, não somos nós os detentores das coisas. Então, se você se sentir ofendido com isso, o problema é seu. Muito obrigado se você acompanhou a gente até aqui. Coloca aí nos comentários, eu não sou bunda mole. Vamos ver quem vai ter coragem de admitir que não é um bunda mole, né? Os que correm, né, os corredores, quem faz academia, provavelmente vão ser os primeiros a dizer: eu não sou bunda mole, meu glúteo é bem firminho, ó, quer ver, quer apertar, ó. É isso aí. Pessoal, muito obrigado pela presença de vocês, muito obrigado por nos ouvir até aqui. Em breve, muito mais conteúdo, com muito mais qualidade do que hoje. Estaremos buscando melhorar todos os dias, tanto com a parte técnica, quanto com convidados, quanto com conteúdo. Qualquer ideia, contato e afins, pode deixar nos comentários ou procurar o nosso Instagram. A gente vai deixar em algum lugar aí da tela para vocês poderem seguir o nosso @, lá, e a gente está inteira disposição para conversar com vocês. Se vocês tiverem ideia para indicar convidados, estamos abertos às indicações. Se o convidado não pudesse fazer presencial, a gente dá um jeito de fazer de forma remota essa conversa com as pessoas. Porque a gente quer estar aqui pela pluralidade. Então a gente não está aqui com um lado ou outro lado, a gente não está aqui com frente ou trás. A gente não tem uma caixinha de coisas. A gente está aqui para jogar tudo na mesa, ouvir, entender, discutir. Né? Em muitos momentos a gente vai concordar, em muitos momentos a gente vai discordar. Em muitos momentos, mesmo concordando, a gente vai fazer o papel de advogado do diabo para poder instigar perguntas que talvez vocês aí de casa estão se fazendo. Né? Então, nem sempre vai ser mamão com açúcar, né? Para os convidados. Né? A gente está aqui para poder instigar também algumas coisas diferentes. Lembre-se, sempre faça questionamentos. Primeiro a si mesmo. Então questione tudo que você vê na internet. Cuidado com o conteúdo que você consome, porque você sabe que golpista, e não preciso nem comentar o restante, tem em todo lugar. E na internet fica mais fácil de eles se proliferarem, né? Porque você às vezes acompanha um conteúdo de um guru, de algum cara que fala uma coisa, que te motiva a fazer algo, algum coach,
alguma coisa nesse sentido. E se você não questionar, levar tudo pra verdade, pode ser que uma hora você acabe se dando mal. E a responsabilidade é de quem? A responsabilidade é sua, não daquela pessoa. Porque não adianta você escutar uma coisa e depois querer processar aquela outra pessoa porque falou isso. Porque o conselho foi dado, mas às vezes o conselho estava distorcido. Você fez a coisa errada, o problema é seu. Cuidado com quem você ouve também. Sempre questione. Leve isso para sua vida. Sempre questione. Então, como o Guilherme comentou, a gente vai colocar as cartas na mesa e vai discorrer, conversar a respeito delas. Por quê? Porque aqui o nosso conhecimento, ele é básico sobre algumas coisas. E se a gente não enfrentar essa barreira de questionar, a gente não vai crescer, porque o princípio da sabedoria é a dúvida, né? Você ter dúvida faz você ir evoluindo, crescendo, porque como que eu aprendi sobre alguma outra coisa? Você não começa estudando física 4 na faculdade, você começa com física 1, 2, 3, para depois partir para 4. Então tudo é assim. Inclusive isso é ciência, é sempre estar buscando informação, buscando aprimorar, sempre duvidando, sempre Exato. questionando. Sim. Então, não se esqueça de deixar o like, se inscreva para acompanhar o nosso conteúdo, ative o sininho das notificações ali para ficar ligado com a gente quando nós lançarmos o conteúdo novo. E obrigado por estar com a gente até aqui. Deixe seu comentário, nós vamos ler todos. Obrigado, gente. Obrigado, gente. Até a próxima. Até mais.